Bom dia, irmãos. Nós vamos estar estudando mais uma vez. A nossa lição vai ser transmitida para os irmãos. E a lição de número 12, o futuro dos batistas, né? De certa maneira, é também o futuro do evangelho no Brasil. Essa lição trata muito disso. E algo que nós temos que observar, diante das lições passadas, nós aprendemos, né, como que chegou os batistas no Brasil, como que foi o início dos trabalhos, né, o que defende o meio batista. E com isso, nós vamos estar entendendo de uma maneira melhor as doutrinas e os princípios batistas. E isso é importante porque quando formos questionados sobre nossa doutrina, nossa maneira de conduzir, nós vamos ter condições de estar respondendo, né, para as pessoas, não vamos ter dúvidas naquilo que nós defendemos, né? Então, se somos batistas, precisamos entender, né, a doutrina e os princípios batistas. O ponto 1 da lição diz assim: qual será o futuro da igreja evangélica no Brasil? A igreja evangélica no Brasil está crescendo muito, e algumas decisões que algumas igrejas tomam, né, alguns fatos que surgem na mídia de igrejas, né, denominadas evangélicas, isso afeta a nossa igreja, né, porque tem a palavra evangélica no meio. Então, de certa maneira, aquilo que eles fazem, aquilo que eles divulgam na mídia, tem afetado a nossa igreja também, porque aquilo que eles fazem de errado, as pessoas pegam e batem em cima daquilo ali, não colocam a denominação, mas fala que são os evangélicos que estão agindo daquela maneira. E algo tem acontecido com o passar dos anos que tem incomodado. O Brasil, em 1880, né, existia no Brasil 98,9% da população era uma população católica. 100 anos depois, em 1980, né, já tinha caído para 89% da população era católica. E isso veio, ao longo dos anos, veio tendo esse crescimento, né, essa diferença nesse número, porque os evangélicos começaram a crescer em média 1% ao ano. E hoje, né, no último censo, o censo de 2010, né, os evangélicos já alcançavam 22,2%. Então, teve uma queda muito grande no número dos católicos. E de 2010 também, nesse levantamento que foi feito, havia 702 mil, né, pessoas que eram de outras religiões, as pessoas que não tinham compromisso, e também o número de pessoas que a gente diz desigrejados, né? Ou seja, aquelas pessoas que saíram da igreja por algum motivo, né? Pessoas que desviaram. Então, são um número muito grande, né? Já tem aí 15,3 milhões de pessoas nessa situação, pessoas sem igreja, né? Pessoas que não frequentam a igreja mais. Então, esse número cresceu muito. E um outro número de evangélicos que estão crescendo são os neopentecostais, né? Eles estão crescendo muito, né? Rapidamente também vão crescendo, mas isso devido ao que estamos vivendo, né? Porque essas igrejas neopentecostais, elas pregam o que as pessoas querem ouvir, né? E hoje a população, podemos dizer de uma certa maneira, no mundo, as pessoas têm procurado o desejo de cura, o desejo de
crescer financeiramente. Então essas igrejas que começam a pregar essa prosperidade, a falar as coisas que as pessoas querem escutar, essas igrejas têm crescido muito. Eles estão saindo daquela doutrina dos princípios, né, históricos, né, daquilo que foi ensinado, né, no início da igreja. Então eles têm desviado para outro caminho porque tem gerado maior renda para a igreja e até mesmo o crescimento de número de pessoas. O ponto 2 da lição já entra falando qual será o futuro dos batistas no Brasil. Então nós precisamos defender a nossa doutrina, né? Precisamos estar atentos, né, quanto à nossa doutrina, né, para nós não desviarmos e também ensinar, né, buscar meios para alcançar as pessoas, principalmente esse número de pessoas que é considerado desigrejados. E nós precisamos a lição chama atenção para nós termos uma visão, né, visão missionária, como no início da igreja, né, aqueles que chegaram no Brasil com as suas estratégias para evangelizar, suas estratégias para alcançar as pessoas, e é isso que nós estamos precisando nos dias de hoje, né? Visão de como chegar, de que maneira chegar para conseguir as pessoas. E nós não podemos esquecer dos princípios, né? Nós precisamos continuar na nossa prioridade de estudo da Bíblia, né? A nossa prioridade é os ensinamentos bíblicos. Nós precisamos manter aquilo que é a palavra de Deus. Não podemos desviar nada do que a palavra de Deus nos ensina e nem distorcer, que é o que muitos têm feito. Então, o futuro da igreja do Brasil, né, está ligado a essa doutrina bíblica. Precisamos preservar a doutrina bíblica. E o futuro da igreja, né, nós sabemos que quem é o dono da igreja? É Jesus Cristo. O futuro da igreja está nas mãos de Jesus Cristo. Então, nós precisamos entregar nas mãos de Jesus, precisamos confiar no seu poder, né? Precisamos mostrar para as pessoas quem é Jesus. Quantas pessoas estão nessas igrejas neopentecostais que nem sequer ouvem falar de Jesus? Eles não têm um relacionamento, não sabem o que é o Evangelho. Se perguntar para eles o que é o Evangelho, eles não vão saber, porque estão ali com um objetivo, né? E esse número vai crescendo e vão crescendo também aqueles que estão dentro das igrejas, mas não conhecem a pessoa de Jesus, não têm um relacionamento com Jesus. Em 1 Coríntios 2:2 diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa palavra aí é de Paulo, né, falando à igreja de Corinto, né, que o objetivo dele era Jesus Cristo, era pregar o Evangelho. Ele não estava preocupado com as coisas materiais, não estava preocupado com as pessoas aqui, a forma que eles estavam lidando, perdendo seu tempo com discussões que não levaria a caminho nenhum. Então Paulo tinha um objetivo: eu tenho que pregar o Evangelho, e mantinha um relacionamento, né, com Jesus. O ponto 3 da nossa lição diz assim: quais são os grandes desafios batistas? Né? Quais os desafios que a nossa igreja tem pela frente? Neste momento, né, que estamos vivendo aqui, algo que chama atenção é o que? Usar de maneira correta as mídias sociais para a pregação do Evangelho. Algo que tem sido observado, que os desigrejados, eles têm usado a internet, têm acompanhado mensagens, têm acompanhado cultos, e com isso as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Então nós precisamos saber usar a internet. Já é uma visão, já é uma estratégia em saber usar a internet, como transmitir os cultos,
fazer uma coisa fácil para entendimento das pessoas, não fazer nada cansativo, né, para essa divulgação. Só um exemplo, eu tenho um tio que começou a transmitir a leitura diária da semana da escola bíblica da igreja dele. Todo dia ele faz a leitura bíblica e fala sobre aquele texto que está ali na lição. Se você observar na nossa lição aí, tem a leitura diária, né, de segunda a sábado. Então, as pessoas começaram a falar com ele: estou gostando, continua. E ele começou a ver que amigos de trabalho dele estavam assistindo aquelas leituras. Então agora ele está fazendo isso todo dia, porque tem pessoas que são do mundo mesmo, não tem igreja nenhuma, está acompanhando as leituras. Então é uma forma correta de usar a internet. A lição nossa chama atenção para algo que tem acontecido, né? Eu tenho a minha opinião, não sou a favor de uma realização de ceia através da internet, ou seja, uma ceia online. Não concordo. A comunhão, essa comunhão é uma comunhão presencial, é uma comunhão real, né? Então nós batistas, né, defendemos isso, apesar que algumas igrejas têm realizado essa ceia online, e é algo que nós temos que parar, analisar, né? Eu não concordo. Então nós temos que ter o nosso momento de comunhão com Deus. A celebração da ceia é algo que nós não devemos inventar moda, buscar fazer isso online, porque a ceia é para os membros, né? As ceias são para aqueles que são batizados por imersão. Nós sabemos disso, então não vamos deixar vacilar e cair nessa situação que eu não vejo aí uma comunhão, mesmo que esteja online. Essa comunhão aqui, ela é presencial. Jesus, quando ele fez a ceia, ele estava junto com seus discípulos, né? Então precisamos estar juntos neste momento de comunhão. E precisamos, né, também um dos desafios batista é o que? Missionários. Nos dias de hoje está muito difícil, né, surgir missionários, surgir novos pastores, até mesmo a dificuldade de pessoas que têm a vontade de fazer teologia, ou um jovem desperta o desejo de fazer teologia, as pessoas chegam até a criticar. Então temos que estar orando pelos pastores, orando pelos missionários, orando para Deus levantar pessoas, né? É preciso levantar pessoas para levar o Evangelho, para estar anunciando o Evangelho. E algo que as igrejas precisam estar realizando são ações sociais, né? Algo que deu certo, que está em andamento. Nós temos aí o exemplo da Cristolândia. Então é uma ação social, e Jesus, quando ele caminhava aqui neste mundo, ele não só pregava o Evangelho, mas ele também fazia ação social, porque quando havia uma grande multidão ao seu lado ali, os discípulos queriam dispersar as pessoas porque não havia algo de comer. Então Jesus usou daquilo ali para realizar um milagre e conquistar aquelas pessoas. Então nós precisamos estar nos envolvendo, né, com ações sociais, vendo a necessidade, né, das pessoas e fazer algo, né? Isso faz parte das estratégias para ganhar as pessoas. E hoje, né, nós ganhamos as pessoas de uma maneira que nos diz, lá em Mateus 5,16 nos diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então nós devemos ser luz. Isso aqui, irmãos, chama a nossa atenção para o nosso testemunho, a nossa vida. Hoje nós ganhamos pessoas com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver. Então precisamos estar atentos quanto ao nosso testemunho
Isso é essencial para alcançar almas. Que Deus possa abençoar essa lição em nossas vidas. Amém.